Essa é uma zona de ex-colônias francesas. Nela contém 14 países que ainda hoje são subordinados, de certa forma, à França. Países como Costa do Marfim, Senegal, Camarões e outras 11 ex-colônias utilizam o franco CFA, uma moeda que, para muitos, é considerada um instrumento de colonialismo monetário. O Império Francês foi um dos maiores da história, com uma extensão de quase 13 milhões de quilômetros quadrados de área e com uma população de 40 milhões de habitantes na época. Porém, com a inevitável independência de suas colônias, isso deixaria a França enfraquecida. Entretanto, isso não aconteceu. O chamado França-África é o termo que explica as relações franco-africanas pós-coloniais. Mesmo separados por uma distância média de 3.400 quilômetros, uma espécie de colonialismo francês nas suas antigas colônias ainda está de pé. Segundo o Banco Mundial, em 2022, países como Níger e Burkina Faso possuem um PIB per capita de $850, enquanto os outros, também na zona do franco CFA, possuem $1 de PIB per capita, e em alguns casos até menos, como Mali, Congo, Benin, República Centro-Africana, Chad e Guiné-Bissau. Esses países não controlam a própria moeda, pois atualmente devem ter 50% das suas reservas financeiras internacionais em Paris, no Tesouro francês. Os países podem utilizar até 15% dessa reserva, e caso queiram utilizar mais, terão que pagar juros pelo seu próprio dinheiro, com taxas definidas pelos franceses. O Banco de França, um banco central da França, detém 90% das reservas de ouro CFA, tornando-se o quarto maior detentor mundial de reservas de ouro, isso sem a França ter nenhuma mina de ouro em seu território. Isso é possível graças às suas 14 colônias indiretas na África, que são ricas em recursos naturais. Então, vamos mapear isso. No Níger, ex-colônia francesa, existem minas de urânio. Cerca de 23% da eletricidade francesa e cerca de 1/5 do urânio usado para alimentá-las é proveniente do Níger, em boa parte pela empresa sediada na França, Orano, a segunda maior mineradora de urânio do mundo. Algumas das suas minas no Níger são a mina de Somaïr e a mina de Comac. Já no Gabão, a história é mais interessante. 81 empresas francesas de mineração se encontram no país africano, sendo a AME a principal, a segunda maior produtora mundial de manganês, atrás apenas das empresas da África do Sul. Nisso, a empresa extrai 90% do manganês do Gabão, com uma das minas estando localizadas em Bangombé, empregando cerca de 9.400 empregados de forma direta e indireta. No Senegal, a empresa francesa RAM tem uma subsidiária chamada GCO, a qual detém depósitos e minas em mais de 6 cidades do Senegal, produzindo principalmente areia mineral. No Senegal, cerca de 25% das exportações são direcionadas diretamente para a França. O mais interessante é que essa empresa, RAM, foi fundada em 1880, coincidentemente na mesma época da colonização francesa na África. Junto a ela, antigas empresas como a Penzme, que foi comprada em 2003, estavam presentes no continente por mais de um século. Antes de continuar este vídeo, que inclusive é muito bem editado, você pode aprender como criar esses mapas e essas animações aqui pelo primeiro link da descrição. Lá tem um curso gratuito de 3 módulos que te ensina a criar animações, mapas animados e editar vídeos. O curso é realmente gratuito, mas vamos voltar para o vídeo. Em 1992, a multinacional francesa Ectan produzia 77% do petróleo camaronês. Embora o nome da empresa tenha alterado, ela ainda controla mais de 5% da receita do país. Durante muito tempo, o embaixador da França no país serviu como intermediário entre o presidente de Camarões e a empresa petrolífera. O que torna essa exploração direta mais evidente é que 5 países da zona do franco CFA se encontram na lista da ONU dos países menos avançados de 2022, sendo eles Burkina Faso, Mali, República Centro-Africana, Níger e Chad. Mas, para entendermos por que isso continua existindo, vamos voltar um pouco na história. Os franceses só começaram a conquistar territórios no continente a partir de 1624, 90 anos depois do seu primeiro território na América do Norte, estabelecendo a sua primeira colônia africana em Senegal, devido ao interesse francês no comércio transatlântico de escravizados. Esse negócio era um dos pilares econômicos dentro e fora da França metropolitana. Em 1841,
Comores tornou-se parte do processo colonial francês, localizado no leste do continente africano. Em 1864, a França conquistou o território chamado de Reunião, uma antiga ilha Bourbon, com cerca de 860 quilômetros de distância de Madagascar, que seria um dos seus futuros territórios franceses. Em 1881, as tropas francesas ocuparam Tunis, que antes também era conquistado pelo Império Otomano. Assim, a Tunísia tornou-se protetorado francês. Em 1891, o Congo passou a ser colônia francesa, no mesmo ano da criação da Guiné Francesa, atual Guiné. Ainda no ano de 1891, a França ocupou o território de Benin. Em 1843, o território da Costa do Marfim tornou-se protetorado francês, porém somente 50 anos depois, em 1893, tornou-se uma colônia francesa de fato. Depois, seguindo por Madagascar, que após 2 guerras contra o povo nativo, o domínio francês já estava consolidado em 1895. Em 1934, a região do Gabão tornou-se colônia francesa, após ter sido protetorado, então anexou-se na África Equatorial Francesa. Depois disso, durante o século XX, a França dominou diversos países da África, como Burkina Faso, Togo, Camarões, Mauritânia, Chad, Marrocos e Níger. Assim, os franceses se viram como a segunda maior potência colonial do mundo, atrás apenas da Grã-Bretanha. E foi no ano de 1945, com as colônias francesas ainda de pé, que o franco CFA surgiu com a finalidade de estabelecer um sistema monetário comum para as colônias na África. Após os anos 60, o colonialismo político era considerado inaceitável, e devido a isso, os territórios franceses na África tornaram-se independentes, iniciando por Senegal em 4 de abril de 1960 e Camarões sendo o último em 1º de outubro de 1961. Parecia que seria o fim da França no continente africano, mas isso, na verdade, estava longe de acabar. Na época, foi estabelecido que, caso um país africano se tornasse independente, ele era obrigado a assinar um acordo de cooperativa com a França, que iria estreitar as relações e delinear como seria o futuro da nação, assim instaurando o franco CFA. Nesse caso, houve a mudança de nome do CFA para a Comunidade Financeira Africana. Nesse ponto de vista, a França deixou de ser uma colonizadora política para tornar-se uma colonizadora monetária, afastando-se de suas ex-colônias, mas não totalmente. Quem produz os francos são 2 bancos, o Banco Central dos Estados da África Ocidental e o Banco da África Central. Os países africanos têm que colocar reservas financeiras na França para poderem usufruir do franco CFA, já que isso seria um benefício. O presidente francês Jacques Chirac disse uma vez: a maior parte do dinheiro dos bancos franceses vem da exploração da África, e a França pode perder o seu protagonismo global caso esse império africano se acabe. Veja bem, Jacques foi presidente da França a partir de 1995, mais de 30 anos depois da independência dos países africanos. Muitos países querem sair desse sistema, mas alguns recebem alguns incentivos para não se afastarem da comunidade financeira africana. Em Togo, um pequeno país na África Ocidental, o primeiro presidente da República do Togo não queria que seu país continuasse sendo domínio indireto francês. Então, se recusou a assinar o acordo que manteria a França perto do país africano, entretanto, concordando em pagar uma dívida anual à França. Devido aos chamados benefícios da colonização francesa, o montante solicitado pela França era tão grande que o reembolso dos benefícios da colonização rondava 40% do orçamento do país em 1963. Outro exemplo é o do Gabão, que sempre foi uma das colônias e ex-colônias mais próximas da França. Devido às suas reservas de petróleo e urânio, em 1967, Omar Bongo tornou-se presidente do Gabão. Após isso, tornou o país em uma ditadura de partido único e, após ir para a França, Bongo estreitou as relações com o governo francês, beneficiando ambos os grupos da elite. O petróleo do Gabão era enviado para as empresas petrolíferas da França, enquanto o urânio ia para o arsenal de armas nucleares da França. Com isso, a França subsidiava principalmente Omar Bongo e sua família. Outro exemplo é o de Burkina Faso. Thomas Sankara, após tornar-se presidente, adotou algumas
Medidas para se livrar da dominação colonial francesa incluíram a quebra de privilégios e reforma agrária. No entanto, essa grande revolução chamou a atenção de grupos poderosos contra a ideia de mudança. A revolução acabou em 15 de outubro de 1987 devido à morte do líder por um golpe liderado por um ex-aliado que assumiu a presidência. Atualmente, países como Mali, Níger e Burkina Faso estão envolvidos em revoltas devido ao sentimento de rejeição de Paris sobre eles. No caso do Níger, a revolta foi causada pela exploração francesa de suas extrações de urânio, levando à revogação da cooperação militar com o país europeu, expulsando os soldados franceses de seu território e exigindo a saída do embaixador da França no continente africano. Devido a essa tensão entre os países e a França, ocorreram 7 golpes de Estado, 2 em Burkina Faso, 2 em Mali, 1 na Guiné, 1 no Níger e 1 no Gabão, desencadeando manifestações em massa da Argélia até o Congo. O sentimento anti-francês vem crescendo, enquanto a aproximação com outras potências, como Rússia e China, torna-se maior. O futuro dessa região inevitavelmente se desvincula completamente da França.